Eu estava conversando com um amigo, ele falou: Cláudio, por que você não faz nada? Eu falei: não sei, rapaz. O tempo passa numa velocidade. Ele falou: não, Cláudio, 1 minuto é 60 segundos. Eu falei: eu sei. Então é 60 para você, para mim, para fulano, para tu. Por que os outros fazem e você não faz? Eu falei: porque o Satanás está furioso. Ele falou: não, porque você é indisciplinado. E você quer ver um troço chato? Gente que é disciplinado. Pensa. Acordo às 5h30 todos os dias, tu já ficou com raiva. Corro 5 quilômetros. Chego em casa, tomo meus suplementos. Leio 5 capítulos da Bíblia. Mais ainda uma parte de 2 livros que estou lendo. Você não faz isso nem no dia todo. O cara acordou faz 3 horas. Já fez o que você não faz. Por quê? Porque ele governa e você não. Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E eu quero fazer uma reflexão com vocês hoje. Nós sempre falamos com o propósito de fazer com que as pessoas cresçam, com que as pessoas consigam trazer para a sua vida, para o seu ambiente, uma qualidade de vida melhor. Eu sempre digo isso aqui: quando eu era apenas um pastor itinerante, eu praticamente não tinha acesso aos resultados. Eu ia numa igreja pregar, chegava lá, eu pregava, depois eu virava as costas e ia embora. E eu não era capaz de acompanhar o resultado daquilo que eu estava fazendo. De 8 anos para cá, eu me tornei pastor, e aí eu comecei a acompanhar os resultados das pessoas que me ouviam. É como um professor, que normalmente ele aplica o material didático e depois ele avalia o desempenho de seus alunos. Quando eu me deparei com isso, eu confesso a você que a leitura não foi muito animadora, não. Eu confesso que eu comecei a olhar para as pessoas que a gente ensinava e parece que tinha uns que andavam até para trás. Isso me preocupou muito. Depois de um tempo, eu comecei a gastar ou investir, a palavra certa, um pouco mais de tempo nesse material, para que as pessoas, elas tivessem acesso a informações que poderiam mudar sua vida de verdade. A igreja, por exemplo, ela não é um hospital, mas às vezes ela exerce a função de um hospital. A igreja, ela não é uma escola, mas às vezes ela exerce a função de uma escola. Vou usar só essas 2 instituições e cá convenhamos, medicina e educação. Se você for procurar um médico ou uma escola, né, você procuraria uma escola que tem bons professores, um hospital ou uma clínica reconhecida por bons médicos. Aprenda uma coisa quando você for avaliar uma igreja. Palavra de Deus não é tudo a mesma coisa. Você precisa entender que aquelas pessoas que estão capacitadas para o ensino, há lugar que você sai bem municiado. Há lugar, igrejas e ambientes religiosos onde você recebe uma palavra e uma teologia bem fundamentada. É importante você entender isso. Eu não estou desqualificando, tá? Pastor, mas todos podem pregar a palavra? Eu diria que todos podem evangelizar, mas quando o assunto é pregação, a gente tem que ter o cuidado com aquilo que a gente ouve. Eu tenho ouvido na internet gente falar tanta besteira,
E pior, está ensinando gente, e eu brinco com isso aqui, vai dar uma confusão na porta do inferno. Quem ensinou com quem aprendeu, pensa os dois se encontrando na fila do inferno. Mas você não falou que podia? Pois é, eu falei, mas também vim. Mas isso é um absurdo. E aí eu imagino o diabo chegando, calma gente, vocês vão ter muito tempo, certo? Entra na fila aí e vamos entrando devagar. Então quero fazer uma reflexão com vocês hoje, que eu acho que se aplicada na sua vida, ela pode melhorar e muito. O tema da minha mensagem é: assuma o governo. Repita isso comigo: assuma o governo. Olha para quem está do seu lado e fala aí, por favor. Não vou ficar pedindo isso toda hora, não. Olha para quem está do lado e fala com força: assuma o governo. Isso, assuma o governo. É isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, abra a sua Bíblia, não sei se vai vir para cá, abre aí, tá certo? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26, quem achou, diga amém. Gênesis é o primeiro livro. Tá aqui, ó, que coisa boa, gostei desse negócio aqui. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Fizemos o homem, ou façamos o homem à nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança, e ele deve dominar, ele deve exercer governo. O homem foi criado para governar, para dominar. Tem uma lista aqui, né? E me parece que deixaram na lista só os mais fáceis. Domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre o gado, né? Sobre toda a terra, sobre todo o réptil. Mas na verdade, o pior governo é governar a si mesmo. Governar seu cachorro, você bota uma coleira, certo? Governar seu cavalo é fácil. Agora, governar você... Por isso que tem muitas clínicas para você aprender a governar. Peguei algumas coisas aqui legais, ó. Tem gente que tem problema de governar comida. Come. E o pior, quanto menos engorda, mais come. Se você pensa que quem come é quem engorda, não. Eu, por exemplo, eu quero comer qualquer coisa. Não engorda de jeito nenhum. Tem um imã aqui que puxa tudo, na minha idade, para a barriga. Certo? Mas preste atenção. Tem gente, e principalmente aquelas pessoas que não podem comer muito, são as que mais gostam de comer. Tem gente que só cheirar a comida engorda. Não precisa nem comer. Certo? E você quer ver tristeza? É mandar você não comer. Você nem está afim. Mas basta dizer não come. Dá uma vontade. E tem gente que é desgovernado para comer. Tem gente que é desgovernado para dinheiro. Não controla dinheiro. Só anda endividado. Tem um nome mais sujo que o do Satanás. Serasa, SPC, tem tudo sujo em todo, até na tendinha. Está com um vendedor de picolé. Não governa. Tem gente que não governa sono. Ou dorme demais ou não dorme nada. Tem uma turminha aí acordando 1h da tarde, 13 horas, cansado. Você manda fazer alguma coisa, ele diz depois. Depois de quê? Se você não faz nada. E já tem a turma que não controla. Porque não consegue dormir. Tem que controlar o sono com ansiolítico, com algum remedinho. Tem gente desgovernada na língua. Não controla. Fala, mas fala. Se tem uma fofoca, eu estou dentro.
Certo? É assim que funciona. Tem gente que não controla sexo, ou quer fazer demais ou não quer fazer nada. Falta de governo. E olha que você nasceu para governar. Façamos o homem à nossa imagem, à semelhança, e ele governe, ou domine, exerça domínio. Essa é a grande conversa entre Deus e Caim. Gênesis 1,16 diz assim, olha que texto extraordinário. Coloca para mim, dá para colocar? Eu gosto desse negócio aqui, porque aí todo mundo lê, porque quando eu peço para abrir, tem nego que nem traz Bíblia. É que hoje também, a gente ainda está com a mentalidade, modelo mental, de que você, para ter que ter Bíblia, ela tem que estar na sua mão, aquela da capa preta. Se ela for numa capa marrom, você nem é tão crente assim. E se ela tiver no celular, você já desviou. Então a gente ainda tem um modelo, está assim de gente com a Bíblia no celular e a gente acha que não tem, né? Mas vamos aqui considerar que todos têm. E fez Deus 2 grandes luminares. O luminar maior para quê? Para governar e o luminar menor para governar Preste atenção. Quero fazer uma aplicação disso aqui. Deus cria 2 ambientes, um noturno e um diurno. E os 2 são seguidos de um governo. O sol governando o dia, a lua governando a noite. E muito mais do que apenas uma aplicação de um momento. Me parece que a Bíblia quer dizer que em todos os momentos, seja eles de escuridão ou de claridade, sejam favoráveis ou desfavoráveis, aqueles que estiverem vivendo nele têm que aprender a governar. É isso que eu quero ver com você. É mostrar para você esse ambiente que nem sempre vai ser favorável. Onde? No diálogo entre você e sua esposa. Há momentos diurnos, favoráveis, onde a pauta é de alegria, é de satisfação, é de crescimento. E mesmo nesse ambiente, você vai aprender ou ter que ter o governo, porque muitas pessoas, e eu já vou te mostrar, se perdem em ambientes favoráveis. Não se controlam, não conseguem governar os momentos bons. E nos momentos bons desviam, nos momentos bons adulteram, nos momentos bons se perdem, nos momentos bons se endividam. Por quê? Porque não consegue ter controle. Em contrapartida, há períodos noturnos de pautas ruins, desagradáveis, tóxicas, momentos que você tem que ter diálogo com seus filhos, que são bem difíceis, com seu cônjuge, que são bem difíceis, com vizinhos, que são bem difíceis, com familiares, que são bem difíceis. E como eu faço nesse ambiente de escuridão? Segundo a Bíblia, eu tenho um governo para o momento do dia e um governo para o momento da noite, porque a Bíblia diz que há tempo de ganhar, tempo de perder, tempo de sorrir, tempo de chorar, seja qual for o tempo. A Bíblia diz que o homem foi criado para dominar, para governar. É assim que funciona. Quando nós observamos a história do Caim, nós descobrimos que Deus está falando com ele algo preciosíssimo. Põe para a gente Gênesis 4:7. Dá uma olhada nesse texto, marque na sua Bíblia, porque eu acho que ele vale ser lido e relido diversas vezes. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu, e sobre ele dominarás. Preste atenção, Deus está tendo uma conversa para Caim. O momento não é favorável. Caim está muito aborrecido, é noite dentro de Caim. Ele está chateado porque seu irmão foi aceito e ele não. Ele me parece não reconhecer o motivo de não ter sido aceito.
E Deus vem conversar com ele. E quando Deus vem conversar com ele, Deus diz a ele: qual é o problema, Caim? Se você fizer o bem, é lógico que você vai ser aceito. Mas se você fizer o mal, não tem aceitação. O pecado, Caim, jaz à porta, mas você deve dominá-lo. Você deve governá-lo. O que Deus está dizendo, gente, é que nesse ambiente da vida, ou você governa, ou você é governado. É isso que nós estamos vendo. Nós precisamos entender que a maioria de nós estamos sofrendo problemas por questões de governo. Não consigo controlar meu temperamento, não consigo controlar meu nervosismo, eu não consigo controlar o tempo que me é favorável. Está assim de gente que enquanto as coisas estão em dia, elas não fazem nada. Nada. Chega um período próximo de que aquilo tem que ser resolvido, elas começam a se incomodar, mas também não resolve. Um dia ou dois antes que precisa oferecer a solução, ela fica altamente incomodada, e no dia ela é capaz de pegar dinheiro emprestado a 30%, 40% de juros, a vender aquilo que tem, a fazer isso, a fazer aquilo outro. Por quê? Porque não conseguem gerenciar as coisas. Muita gente anda sofrendo demais no que diz respeito a isso. Ou seja, na vida, querido, aprenda uma coisa: ou você governa, ou você é governado. E segundo a Bíblia, eu e você fomos criados por Deus para governar. Quem governa aprende a viver muito melhor. Preste atenção, eu vou te dar alguns exemplos. Era dia, aniversário de Herodes, o governador da Judéia. Pelo menos esse é o título que ele tem. Quem governa a Judéia é Herodes, ele é o governador. O dia é bom, é seu aniversário. Ele é o governador, um homem rico, muitos amigos, sua família. O que Herodes faz? Dá uma festa, momento bom, agradável, comemorativo, tudo favorável. O governador da Judéia está lá presente. O que tem nele ou naquela festa? O vinho. Então ele está alegre, está favorável, tudo é a seu favor. Ele tem o controle de todas as coisas, ele é o poderoso, ele é o Herodes. Até que uma doce menina chamada Salomé, filha de Herodias, dança para o governador, dança para o homem que tem o governo, para o todo-poderoso Herodes. O que Herodes não sabe, que seus convidados não sabem, é que daqui a alguns momentos Herodes perde o governo. Herodes vai abrir mão do governo e dá-lo para uma menina, Salomé. Por quê? Porque ele governava a Judéia, mas não governava a si mesmo. Quando Salomé dança, entorpecido pelo álcool, pela felicidade, num momento de clareza, num momento bom e agradável, Herodes diz: menina, eu gostei tanto da sua dança, que você pode me pedir até a metade do meu reino, que eu vou te dar. Sabe o que Salomé pediu para ele? Salomé pediu para ele a cabeça de João Batista. Mas como assim? Eu quero, mamãe quer ele morto. Não, mas João Batista não fez nada. Mas agora você não manda mais, Herodes. Você já deu sua palavra. Chega. Eu quero a cabeça dele aqui, porque quem governa agora não é mais você. Quem governa sou eu. Você não disse que eu podia pedir o que quero? Então eu quero a cabeça do João Batista. Quanta gente assim, ó. Basta ganhar dinheiro que não tem mais tempo para Deus.
Basta viver um momento bom, andar com relógios caros e carros bonitos, que se deita na cama com uma mulher que não é sua. Basta fazer uma operaçãozinha para emagrecer 30 quilos, bota um siliconezinho no peitinho e já acha que é tchutchuca e dá uma pernada no marido. Pare para pensar, está assim de gente, perdendo o governo em momentos bons. Tem uma ascensão no trabalho, passa a ganhar mais um dinheiro, e pensa que aquilo vai ser o tempo, não sabe por quanto tempo, já eu vou chegar lá na frente. Gasta. De repente perde o emprego. Meu Deus, por que me desamparaste? Eu digo, não, você que não sabe governar, querido. Não sabe governar. Esses dias o cara falou comigo que tinha um negócio aí que os caras pagavam 30% de juro. Você dava o dinheiro à pessoa, umas moedas que estão assim no além. Um cara vendeu a casa, foi morar de aluguel, porque fez as contas. Falou, olha, com o dinheiro da casa, nos 25%, 10% eu pago o aluguel da casa. Extraordinária. E ainda me só, olha que inteligência. Pegou o dinheiro, fala para mim agora, você que é uma pessoa entendida, quantos por cento ela recebeu desse dinheiro? Nada. E sabe quem é o culpado disso? Satanás. Nem sei onde estava nesse momento, mas com certeza nem precisou ir para perto dessa pessoa, que a ganância já estava lá. Porque tem gente que não controla nada. Momentos bons pode levar pessoas a perder o controle da sua vida, a fazer coisas que podem ser altamente destrutivas. Cuidado, às vezes é numa festa, menina, que você está se divertindo, que o diabo bota no seu caminho um menino que acaba com a sua vida. Às vezes numa saída de uma noite, que um garoto de bem morre a tiro do lado de quem? Sim ou não? Tem que dar uma olhada nisso. Olha só, o momento era difícil, hein? Momento difícil, Jesus está preso, o bicho está pegando, todo mundo já decidiu que ele tem que morrer, e beleza. O Pôncio Pilatos chega perto de Jesus, também é um governador, também é um cara de um posicionamento extraordinário, o Pilatinho. E aí ele fala para Jesus, falou, ó, eu posso tirar você dessa enrascada. Eu imagino Jesus assim, ó. Fala alguma coisa. Jesus falou, não precisa falar nada, está tudo sob controle. Quem está no governo aqui sou eu, queridinho. Eu gosto disso. Gente, o ambiente era noturno, era desafiador. Davi está com as suas tropas vencendo, o momento é agradável. Davi tinha mulher paca, pensa num cara cheio de mulher, maluco. Só mulher maneira, imagino eu. O cara é rei, vai ter mulher ruim. Ruim é cachaceiro, na verdade. O cara é monarca, só mulherão. Pensa, usando lingerie de grife, umas donas cheirosas. O momento é favorável, ele está descansando no palácio, dá uma olhada numa dona tomando banho, se deita. Não é um infeliz? Não podia controlar, governar suas emoções. Ele governava Israel, mas não governava a si mesmo. Eu acho que a Bíblia está falando conosco, que essa palavra chegou para mim hoje, para minha live de manhã. Cláudio, cuidado com o governo, porque tem hora que eu perco. No diálogo com a minha mulher, se eu não prestar atenção, eu me desgoverno. Falo que não devia. Sua velha, gorda, xexelenta. Estão gravando isso? É brincadeira, meu amor. Isso aqui é brincadeira. Você sabe que eu brinco. Senão estou perdendo o governo aqui, me lasco lá. Eu não é. Você consegue entender?
Então, entenda bem, a maioria das pessoas se atrapalham muito quando o assunto é governar. Há um tempo atrás eu fui pregar numa igreja, sabe essas igrejas, não vou falar o nome não, mas essas igrejas assim que todo mundo canta, parece um viveiro. E cantou as mulheres, cantou as crianças, cantou os homens, cantou os varões, cantou as varetas, cantou. Até os visitantes cantou todo mundo, cantou tudo, tocou a turma do aqui, tocou lá, e só um garoto cantou 3 vezes, porque ele cantava bem, quem não sabia cantar chamava ele, vamos lá. E aquela coisa que você mais ou menos conhece, e quem ia pregar sou eu, ainda era ceia. E aí eu já estou para morrer. Eu fui treinado na escolinha batista. Eu já estou para morrer. Aí o cara que vai me dar a palavra falou: agora nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. Quero lembrar a todos que ainda é Santa Ceia e o pastor Cláudio está aqui, tem 15 minutos para falar. Graça e paz, irmãos. Isso é o que sai aqui, mas aqui dentro isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é uma falta de respeito. Isso é uma coisa, eu vou reclamar. Estou muito feliz de estar aqui. O nome disso é governo. Entendeu? Muito honrado nesse momento. Eu só tinha 15 minutos. E eu ia fazer em 15 minutos. Porque eu aprendi assim. Comecei a contar uma história. E contei uma história, contei uma história, contei uma história, contei uma história. E quando ela ia fazer o desfecho, deu os 15 minutos. Falei: olha, gente, acho que não tem tempo suficiente para terminar a história. Porque Deus quer que eu volte aqui uma outra vez. E aí eu volto e termino a história. Quero agradecer o irmão pela oportunidade. Toma. E sentei. E o pessoal: como é que termina? Eu falei: não posso, só tinha 15. Você tem que aprender a se controlar. Tá assim, de mulher que não se controla. Uma mulher descontrolada, uns homens descontrolados, uns filhos que não tem controle, uma sogra descontrolada, uns empresários descontrolados, uns vizinhos descontrolados. Nós estamos vivendo num ambiente de descontrole. É assim que funciona. Às vezes os meninos descontrolados, tem tudo. Tem de tudo. Nós precisamos entender que quando você assume o governo da sua vida, todas as outras coisas viram periféricas. Você para de reagir e aprende a responder. Por que dá tanta confusão? Porque sua mulher fala um negócio, a primeira coisa que você faz é o quê? Reage. Sabe? Não sei se você viu isso. Tá aí na rede. A mulher pede o café. Filha, traz o café para mim. Na xícara, ela falou: não, traz no rodo. Joga no chão e puxa. Você está rindo de quê? Muitas vezes a gente faz isso. Ao invés de responder, nós reagimos, dependendo do que entra. E a maneira que entra, sai sem filtro. Sai sem filtro. Está assim de gente que não consegue ter o governo. Não governa seus filhos, não governa seu casamento, não governa seu dinheiro, não governa seu tempo. Tem gente que não tem tempo para nada. Parece até que só tem 2 horas para ela do dia, porque os outros fazem tudo. Eu era assim, acabava o dia, não fiz quase nada. Eu estava conversando com um amigo, ele falou: Cláudio, por que você não faz nada? Eu falei: não sei, rapaz, o tempo passa numa velocidade. Ele falou: não, Cláudio, 1 minuto é 60 segundos. Eu falei: eu sei. Então é 60 para você, para mim, para fulano, para tu. Por que os outros fazem e você não faz? Eu falei: porque o Satanás está furioso. Ele falou: não, porque você é indisciplinado. E você quer ver um troço chato? Gente que é disciplinado. Pensa.
Acordo às 5h30 todos os dias, tu já ficou com raiva. Corro 5 quilômetros. Chego em casa, tomo meus suplementos. Leio 5 capítulos da Bíblia. Mais ainda uma parte de 2 livros que estou lendo. Você não faz isso nem no dia todo. O cara acordou faz 3 horas. Já fez o que você não faz. Por quê? Porque ele governa e você não. E sabe o que é pior? Para os indisciplinados, o disciplinado é escravo, sim ou não? Sim, isso é uma escravidão. Eu prefiro ficar reprovado na Universidade Federal do que estudar. Prefere. Prefiro ficar gordo desse jeito do que correr assim. Deixa eu te falar uma coisa. O indisciplinado é que é escravo do seu humor. Ele é escravo de tudo. O disciplinado é aquele que tem o governo. E eu quero te mostrar isso aqui agora, na história de um camarada que, para mim, no que diz respeito a governo, aliás, a história dele é de governo. Ele já entra no contexto bíblico, 17 anos, José, sonhando com o texto do Gênesis. Eu sonhei que o sol e a lua, presta atenção, os astros criados para governar. A história de José é uma história de governo. O texto diz que ele é o filho mais novo, treinado no meio de seus irmãos. Gênesis 37, 2. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovens, e andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Ele andava com essa turma, mas o texto diz que vai ser governador. Mas como alguém governa no futuro, se não é capaz de governar no presente? Preste atenção, Gênesis 37, 28. Passando, pois, os mercadores de Midian, tiraram e alçaram José da cova, venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais o levaram para o Egito. Meu irmão, ou esse cara assume o governo de suas emoções, ou ele nunca mais perdoa seus irmãos. É assim. Por quê? Porque é o interesse do maligno azedar o seu coração, fazer com que você perca o governo de suas emoções, se encha de mágoa, de ressentimento, de angústia, de tristeza, de aborrecimento, de decepções. É isso. Porque pessoas assim têm problemas. Esses dias eu tive uma experiência com uma pessoa que me pediu oração. E de repente ela começou a me falar: eu estou com dor de cabeça, eu estou com isso, eu estou com aquilo, eu estou com aquilo outro, eu estou com aquilo. E ela foi falando aquilo comigo, e eu estou esperando para orar. E à medida que ela falava, nitidamente eu via que o que estava governando aquela mulher eram mágoas de seu esposo, eram dores e aborrecimentos daquilo que viveu. Quando eu botei a mão nela, mas nossa, ela se entortou toda, eu abracei e comecei a clamar ao Senhor para libertar aquela mulher, não apenas de um poder maligno, do mal, das trevas, mas de suas lembranças que governavam as suas emoções, que enfraqueciam suas emoções para que elas fossem empoderadas, né, pelo mal, para que o mal pudesse tomar conta delas. Eu vejo José controlando suas emoções. Ele vai para o Egito, sim, vendido por aqueles que deveriam protegê-lo, mas ele era governador. Antes de ser governador do Egito, ele governava seu comportamento perto de gente que não tinha governo. Você vai para a escola e vai lidar com todo tipo de criança, criança que não estuda, criança que fala palavrão, criança criança disso, adolescente daquele jeito, mas você não é qualquer uma.
Entenda isso, não interessa o que as pessoas estão fazendo, você tem que ter governo. É assim que funciona. A cabeça de fulano mudou depois que foi para a faculdade, que nada. Está assim de gente que vai para a faculdade e continua controlando, governando suas ações, seus posicionamentos. José é alguém que governa, sim, antes de ser governador do Egito, ele governa a sua própria vida, suas próprias emoções. Gênesis 39, verso 3 diz assim: vendo, pois, que o Senhor Deus estava com ele e tudo o que fazia, o Senhor prosperava na sua mão. Preste atenção, José está lidando com as riquezas de seu Senhor. Quanto mais ele trabalha, a bênção de Deus não está sobre Potifar, a bênção de Deus está sobre José. E tudo o que Potifar entrega na mão de José, prospera. E sabe o que acontece? Ele controla suas emoções para não mexer em nada do seu patrão. Nada. Eu já trabalhei em lugares e já vivi em ambientes que pessoas vinham comprar e diziam assim, ó: você pode botar aí na nota mais tanto? Ou você pode me dar um desconto para que eu possa ficar com o dinheiro do desconto porque estou comprando algo para outra pessoa? Nós precisamos aprender a governar a nossa vida de forma a entendermos que para prosperarmos não precisamos usurpar nada de ninguém. Hoje muitas pessoas têm adversidades grandes no quesito bens materiais. José era alguém que tudo o que seu patrão tem está de vento em popa, crescendo o tempo inteiro, e ele não mexe em nada de seu patrão. Capítulo 39, verso 3, e vendo, pois, capítulo 39, verso 8, porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Preste atenção, a mulher do patrão dele disse: deita comigo, cara, vira meu amante, você já toma conta tudo que é do meu marido mesmo, a bênção está sobre você, fica comigo, José. Presta atenção. Lembra quando eu disse que Davi vê uma mulher tomando banho lá longe e traz para perto, porque perdeu o governo? Eu vejo uma mulher tão perto, agarrando José, e José dizendo: eu não vou me deitar com você, senhora, eu não vou me deitar. Mas você não tem vontade? Eu tenho vontade, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de beber, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de ver pornografia, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade, às vezes, de voltar a usar droga, tenho, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de me prostituir, tenho, mas eu tenho governo. Eu tenho vontade de viver um sexo ilícito, tenho, mas eu tenho governo. Eu tenho governo, porque Deus diz que tudo o que eu sinto, eu posso governar. Não há desculpa, nem para mim e nem para você. José é alguém que mostra tudo isso. Comportamentos errados eu não compartilho. Por quê? Porque eu tenho governo. Ah, é? Corações feridos, machucados, decepcionados, o seu não vai ficar assim? Não vai, querido.
Ó, eu já falei isso aqui, cada dia talvez eu fale um pouco. Meu pai casou 8 vezes, me deram para famílias diferentes. Eu tive que sobreviver à tentativa de abusos sexuais. Eu tive que sobreviver o abandono e a proteção, mas nem por isso me tornei uma pessoa amargurada. Sabe por quê? Eu não tive pai, eu não tive mãe. Salmo 27:10. Ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. A Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas ainda que essa se esqueça, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eu descobri que eu não dependia de um ser humano para assumir o governo da minha vida. Eu dependia de um Deus que eu ia colocar em primeiro lugar, e eu me tornaria governador das minhas finanças. Você sabe quanto tempo eu não tenho dívida? Eu tenho compromisso, porque só é dívida depois que vence. Enquanto não vence é compromisso. Compromisso eu tenho muito, certo? Tenho governo. Agora, ó, café estava me fazendo mal. Pensa. Quem gosta muito assim de café, se você ficar, dá dor aqui, dá dor lá, você fica até meio zonzo. Pois é, eu também estava nesse vício. Falei com Deus: Senhor, eu tenho que deixar o café. Ele não está me fazendo bem. Estou falando para você deixar não, tá? Estou falando para você deixar aquilo que te prejudica. Se o café não te prejudica, chama no cafezinho, certo? Aí a Coca-Cola, deixei a desgramada da Coca-Cola, que eu tenho a esperança de ter no céu. Aí eu falei: lá eu tomo, certo? Mas aí eu troquei a Coca-Cola por água com gás, com limão. Lascou, aumentou a acidez do estômago. E aí o Cláudio falou: você não toma mais, hein? Falei: já respirar. Nem eu posso mais. Não pode Coca-Cola, não toma café, não toma isso. Mas eu aprendi que eu posso assumir o governo. Falei: eu vou mudar meu casamento, e meu casamento vai ser extraordinário. Ah, você não pode? Falei: eu posso. Que não pode, porque é eu conversando comigo mesmo. Que a maior discussão é eu e eu. Levantar de manhã, levanta. Eu falo: não levanta. Acordo, falo: dorme. Faz exercício, que exercício nada. Faz bem para você nada? Nem para você, nem para mim. Olha a gordura da picanha, o que ela fala comigo? Come. Olha como é que ela está amarelinha, está saborosa, Cláudio. E aí o outro Cláudio fala: não come não, Cláudio, come não, que Deus tem prazer na sua morte, você ainda vai dar mole? Aí eu falo: deixa quieto. Controle. Aí o que eu vejo de... as mulheres vêm conversar comigo: pastor, se eu não falar, eu infarto. Infarta nada, dona. Ninguém quer a senhora do outro lado lá, não. A senhora vai ficar por aqui mesmo, certo? Então pare e pense. Quando eu olho para essa historinha aqui, gente, eu vejo que agora José é governador do Egito. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Foi fácil chegar ali? Foi fácil chegar? Mas ele chegou porque governou. Pastor, 2 períodos ele vai governar. Sim, um período de prosperidade. 7 anos. Pensa. Nesse período bom, alguém precisa de governo? Sim ou não? Sim, porque senão joga tudo fora. Presta atenção. O Egito se fortalece no momento bom para crescer no momento ruim. Ué, pastor, mas como assim? Sim. Ele se fortalece no período bom porque tem governo.
E cresce no período ruim porque tem governo. Porque quem tem governo prospera. Quem não tem, vê os outros prosperarem. Essa é a grande verdade. Estou falando de prosperidade, estou falando de riqueza. É disso que eu estou falando. Hoje eu vim falar com vocês sobre uma mensagem que fala comigo. Olhe as áreas que você tem dificuldade de governar e veja se não são elas a que lhe traz mais prejuízo. Estabeleça um governo, uma normativa, um processo, um ambiente onde você governa, você decide. Quero terminar com a história de uma mulher que governava seus relacionamentos. Um dia ela está vendo passar perto da casa dela um homem que parece um homem de bem, que parece um homem legal, um homem justo. Ele tem o título de profeta, mas não interessa o título que ele tem. Ela vai avaliar o cara. Por quê? Porque ela governa a vida dela. Eu não quero saber se é rico, se é pobre, se é culto, se é indouto, se está na mídia, se não está. Eu não estou aí para o título das pessoas. Na minha vida quem decide quem entra sou eu. Eu é que tenho o governo. Ela olhou e disse: quem é aquele? É o profeta. Ela diz: eu não quero saber, eu vou ficar de olho nele. E à distância ele pareceu um bom homem. E ela disse: mas à distância eu não consigo ver direito. A melhor coisa que eu tenho a fazer é trazê-lo para minha casa. E o que ela está fazendo? Avaliando Eliseu. E o que Eliseu está fazendo? Avaliando ela. Porque é assim. Isso é relacionamento sadio, onde você avalia e é avaliado. Porque isso demonstra governo. Esse dia eu cheguei numa festa, eu já falei isso aqui. Cheguei numa festa, umas músicas esquisitas, umas letras pornográficas, umas donas quase peladas. E chamaram eu. Eu cheguei. Umas donas só. Os mamás quase de fora. Parecia a festa da mimosa. Uma letra pornográfica, Marco. E aí eu cheguei. O cara que me convidou falou: rapaz. Falei: irmão, falou uma coisa pra tu. Foi pra essa festa que você chamou eu? Foi, pastor. Falei: irmão, ou eu tô na festa errado, ou essas músicas e essas donas que tá aí, ó, corre pelada, estão na festa errada. Você entendeu, meu filho? Eu não participo disso. Você enganou. Mas chamei o senhor para fazer uma oração, expulsar os demônios. Nossa, pastor, o senhor é radical. Querido, eu tenho que ser quando o assunto é meus princípios. Nossa, até gostava de ouvir o senhor, nem venho mais, porque o senhor segrega. Eu segrego ninguém não, rapaz. Eu só sei que o lugar que me cabe e o lugar que não me cabe. E pronto, acabou. Não segrego ninguém não, respeito todo mundo. Agora tem que me respeitar. Bota umas donas quase pelada. Eu sou homem. Se eu fico lá naquela festa, eu fico olhando para onde? Para o céu. Louvado seja Deus. É lógico que não, pô. Ia estar lá vasculhando a dona ali. Cadê? Eu sou homem. Não. Tem homem aqui, aqueles homens que gostam de mulher, levanta a mão. Isso. Tem uns malucos que, não vou nem levantar porque eu não sei. Não, nós somos da época, meu irmão. O bagulho é doido. Para nós, eu não é? Nós ficávamos excitados vendo calcinha no varal. Nós somos dessa época, a turma mais antiga aí, ó. Hoje os caras trocando mulher por videogame. A mulher vem, amor, e o cara: peraí que eu vou fazer um gol. A dona falando: vem mexer no meu joystick. Poxa. Você tá rindo, mas o assunto é sério. Ô, meu irmão,
você determina. Ela falou assim: veja o que passa por mim, isso, vem aqui na minha casa. O Eliseu foi lá. Eu imagino ela vendo como é que o Eliseu come. O papo do Eliseu, a conversa dele, o comportamento do garoto que ele carrega consigo. Ela está avaliando ele. Ô queridos, você está aqui me avaliando. Você está aqui avaliando o pastor. Você está aqui avaliando a igreja. Você está aqui avaliando a estrutura. Você está aqui avaliando tudo. O tempo inteiro você está avaliando e sendo avaliado pelo mal. O tempo inteiro. Sabe o que ela diz? Marido, vamos arrumar um lugar para esse camarada ficar aqui na nossa casa quando passar por aqui? Mas por que ela não fez isso quando ele estava lá fora? Porque ela não sabia quem ele era. Assuma o governo da sua vida e sofra menos. Determine o protocolo para se entrar nela. Aprenda a governar seu dinheiro. Aprenda a governar suas emoções. Aprenda, assuma o governo. Por quê? Porque você foi criado para governar. Façamos a imagem, a semelhança, e você vai governar. Governar sobre o quê? Sobre tudo. Quando? De dia com o sol, de noite com a lua, independente do ambiente, obscuro ou na claridade, eu tenho o governo. É assim. Ficou ruim o ambiente? Governe. É José, escassez. É a prisão, escassez. São os anos de fartura. É a casa de Potifar, fartura. Ele era governador em qualquer ambiente. Não permita que a sua vida seja como a de Herodes. É um momento bom, agradável. Eu entrego o governo na mão de uma menina para definir quem vive e quem morre. Por favor, não faça isso. Faça como Eliseu. O ambiente é obscuro, está ruim, o garoto que está com ele está desesperado, os arameus cercaram a casa dele. Ele mantém o governo e diz: calma, garoto, está tudo sob controle, Deus é conosco. Mas está muito escuro, eu não vejo saída. Pois é, você não vê porque você é menino. Quando você for homem e amadurecer, você vai conseguir enxergar e ter o governo de suas emoções. Por muitas vezes no seu casamento você vai viver dias e noites. Muitas vezes com sua família, dias e noites. Muitas vezes com seus recursos financeiros, dias e noites. Muitas vezes com questões no ambiente eclesiástico, na igreja, dias e noites. Muitas vezes você com você mesmo, sabe, fazendo uma introspecção, dias e noites. Mas de dia, lembre-se, tem um sol, de noite tem uma lua. Mas Deus está dizendo: nunca perca o governo. Você pode ficar de pé? Isso. Feche seus olhos, rapidinho. E como eu disse, você tem o governo. É você que governa. Feche seus olhos. Pai, a tua palavra nos ensina que fomos criados para dominar sobre todas as coisas. E às vezes é fácil dominar sobre peixes, sobre répteis. Às vezes é fácil exercer domínio em tantas áreas, mas quando chega a hora de governar as nossas ações, o nosso temperamento, a nossa língua, nós temos dificuldade. Que essa palavra hoje, que ela nos inspire a sermos governadores de nós mesmos, governando, ó Pai, a nossa vida pautada nos ensinamentos de Tua palavra. Ser conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor também por essas vidas, pastorzão? Glória a Deus.
Não, gente, tem gente que vai sofrer pra caramba aqui e depois ainda vai pro inferno. Tem gente que se lasca aqui e se lasca lá. E tem gente que se lasca aqui e se dá bem lá, sim ou não? Sim, vai sofrer aqui e depois vai para o céu. Tem fé, tem Jesus no coração, louvado seja Deus. Sofreu pra caramba aqui. Orava quase todo dia para Jesus voltar, porque essa é a oração de quem sofre. Volta Jesus, volta Jesus. Jesus, nossa, podia ter voltado ontem. Agora olha a vida de quem está vivendo bem e vê se está pedindo para Jesus voltar. Pode notar, quem administra bem sua vida, anda direitinho, plenitude, oração dele: Senhor, muito obrigado pelo dia que passou, tá? Vou dormir, vou acordar e sei que amanhã será melhor do que hoje, tá bom? Eu sei que um dia o Senhor vai voltar, louvado seja Deus. Não precisa ter pressa não, que nós vamos aqui vivendo bem. Você está rindo, mas é sério. Agora, se a vida ficou ruim, mano, se está desempregado, sem dinheiro, se está doente, se não consegue arrumar ninguém para casar, Jesus, volta logo, Jesus, abrevia. É fácil você entender a oração das pessoas. Amém. Graça e paz a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Para mim é sempre um prazer poder estar aqui. Eu fico muito feliz sempre que estou nessa igreja, que eu gosto sempre de dizer, foi aqui que eu me tornei pastor, ok? Foi o pastor Paulo, foi a Igreja Batista Monte Oreb que me consagrou pastor. Hoje eu tenho o privilégio de estar com meu amigo também pastor Wesley, que Deus abençoe, tá? Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Eu tenho falado bastante de relacionamentos, tenho buscado ajudar as pessoas a estabelecer uma conexão através da comunicação, mas hoje eu quero falar das oposições que nós vamos enfrentar para servirmos a Deus. Eu vou ler um texto de Êxodo, na verdade eu vou ler 4 textos. Minha proposta é mostrar que em cada um deles, o inimigo, o adversário, sempre tenta travar alguma área de nossa vida. A proposta de Deus sempre foi que vivêssemos num ambiente de plenitude, num ambiente de completude, onde a nossa vida caminhasse sempre, em níveis satisfatórios em áreas fundamentais da nossa vida. Nós sempre vemos pessoas ficando retidas em algumas áreas. O cara vai bem na saúde, ou a pessoa vai bem na saúde, mas não consegue ir bem em seu relacionamento amoroso. Às vezes o indivíduo tem um relacionamento bom, conjugal, mas ele está desempregado, não tem dinheiro, a situação está difícil. Às vezes nós vemos uma pessoa que tem uma vida conjugal legal, tem dinheiro, mas enfrenta problema de saúde. Nós vemos uma pessoa com dinheiro, com saúde, certo? Com uma vida conjugal, mas essa pessoa está longe de Deus. Me parece que sempre vamos ver o inimigo tentando reter alguma área, querendo criar algum obstáculo para nós, para que nós não venhamos viver dentro do ambiente que Deus criou para nós. Algo que vai muito além, se é que eu posso dizer assim, do que uma vida eterna. É muito importante nós entendermos que a vida eterna é uma proposta que vai depois que essa vida terminar, a não ser que o arrebatamento aconteça. Mas as vias normais são: eu vou viver a minha vida eterna o dia que eu morrer neste corpo. Só que essa não é a única,
colocação bíblica. Nós temos também uma vida terrena. Nós também temos uma vida nesta terra, onde o dinheiro responde por tudo, onde os relacionamentos interpessoais são extremamente importantes, onde as realizações pessoais, ninguém pode ganhar dinheiro sem fazer nada, porque isso não faz sentido. Por mais que pareça alguma vantagem, quando um sistema dá dinheiro para pessoas, para ela ficar à toa, isso inevitavelmente, certo, coloca essa pessoa numa posição de inútil. Não que isso não possa acontecer durante um período, mas não o tempo inteiro. Então minha proposta é mostrar para vocês hoje o que Deus nos propôs: uma vida plena nesta terra, um ambiente cujo qual o céu desça. Talvez não na vida de todos, mas a Bíblia tem algumas coisas muito particulares. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Esse é um texto que fala, olhe bem, da vitória do indivíduo na sua individualidade, independente do que está acontecendo no coletivo ao seu redor. Nós trabalhamos para o coletivo, sim, temos o entendimento que o Evangelho vai muito além de nós. Então trabalhamos para melhorar a vida das pessoas, fazemos as coisas para que o ambiente cujo qual nós estejamos ou sairmos dele, ele fique melhor do que quando nós chegamos. Só que a Bíblia diz o seguinte: que 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas se as pessoas que estão ao meu redor não querem fazer uso daquilo que Deus nos propôs, que não façam. Veremos elas cair e não poderemos fazer muita coisa por elas. Mas uma coisa eu sei: o Deus que nós temos servido e o Deus que cremos vai nos manter de pé. Amém? Então é importante que você entenda isso, e que não há também nenhuma permuta, tá bom? Por muito tempo as pessoas tentaram viver uma vida desgraçada aqui na terra para receber uma vida eterna. Ah, eu sofro aqui, tá certo, é a minha cruz, tá? Mas eu vou morar no céu. Ué, então é permuta. Sofre aqui para morar lá. E quem vive bem aqui, não mora lá, vai para o inferno. Não, gente, tem gente que vai sofrer para caramba aqui e depois ainda vai para o inferno. Tem gente que se lasca aqui e se lasca lá. E tem gente que se lasca aqui e se dá bem lá, sim ou não? Sim, vai sofrer aqui e depois vai para o céu. Tem fé, tem Jesus no coração, louvado seja Deus. Sofreu pra caramba aqui, orava quase todo dia para Jesus voltar, porque essa é a oração de quem sofre. Volta Jesus, volta Jesus. Jesus, nossa, podia ter voltado ontem. Agora olha a vida de quem está vivendo bem e vê se está pedindo para Jesus voltar. Pode notar, quem administra bem sua vida, anda direitinho, plenitude, oração dele: Senhor, muito obrigado pelo dia que passou, tá? Vou dormir, vou acordar e sei que amanhã será melhor do que hoje, tá bom? Eu sei que um dia o Senhor vai voltar, louvado seja Deus. Não precisa ter pressa não, que nós vamos aqui vivendo bem. Você está rindo, mas é sério. Agora, se a vida ficou ruim, mano, se está desempregado, sem dinheiro, se está doente, se não consegue arrumar ninguém para casar, Jesus, volta logo, Jesus, abrevia. É fácil você entender a oração das pessoas.
o estilo de vida que estão levando. Então você precisa entender que se tem alguém que quer que a sua vida dê certo, esse alguém é Deus, porque propaganda é a alma do negócio. Sua vida vai bem, os outros ficam tudo de olho, porque está todo mundo tomando conta da vida da gente. Sim ou não? Claro que está. Nossa, lá, o que está fazendo? Olha como é que está sorrindo, olha. Olha como é que ela emagreceu, meu Deus. Os quilos que ela perdeu eu ganhei. Você tá. As pessoas começam a olhar para a sua vida. Se tem uma coisa que Deus quer é que você vença, e o Satanás que você perca. Tá certo? Então, por favor, quanto mais rápido você entender isso, tá bom? E pare de querer falar desse negócio de morar no céu e se lascar aqui. Diga assim: eu vou me dar bem aqui, diga. Eu vou me dar bem aqui. E depois ainda vou para o céu. Olha para quem está do lado e pergunta: e você? Você consegue entender? Então a minha proposta é mostrar, porque eu estou cansado de ver gente que não consegue alcançar a proposta bíblica da plenitude. Tem sempre alguma área retida. Então vamos entender aqui, para você que às vezes tem pouco conhecimento da Bíblia, uma historinha muito simples. A história da saída do povo do Egito. Primeiro vamos dar uma olhadinha como é que o povo entrou lá. Só para você entender como funciona. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Amém? Amém. Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que falamos. Ele está no controle de tudo. José tinha 17 anos e Deus já montou um esquema para acolher seu povo no momento de crise. Mas pastor, quando vem a crise, Deus não poderia proteger seu povo e fazer com que a crise não chegasse lá? Não poderia, porque aí ele está fazendo acepção de pessoa. Então a crise, quando vem, vem para todo mundo. Amém? Só que no meio da crise que veio para todo mundo, Deus dá um jeito de deixar você de fora. É um nível de proteção. É assim que funciona. Tá certo? Então Deus começa a dar sonhos a José, de que quando sua família não tiver pão, molho de trigo, comida, ele tem molho de trigo, ele tem comida. Ninguém entendeu isso, nem o José, porque Deus é soberano e quando quer fazer as coisas, não costuma dar satisfação. Entendeu? Quando Deus quer trocar você de emprego, aí ele vai lá na sua casa e fala: ó, seu encarregado vai começar a te perseguir, aí você vai ficar chateado, aí vão diminuir seu salário, aí você vai falar que quer ir embora, e aí vão te mandar embora, e aí eu vou abrir outra porta para você, muito melhor. Você vai ver só, não tenha medo, confie. Alguém aqui já teve todos esses esclarecimentos numa crise? Por gentileza, levante a mão, que você deve ser íntimo demais de Deus, porque da maioria das vezes te manda embora e Deus nem se mete. Parece que ele nem viu. Aquele namorado seu que parecia que ia casar contigo sumiu, virou ninja, jogou, saiu para comprar um cigarro e nunca mais voltou. Deve ter casado com a caipora. É ou não é verdade? Escute só, pare e pense. Deus não tem que dar satisfação para ninguém, mas saiba de uma coisa: se você viver sua vida nele, você pode ter certeza que no final vai dar tudo isso, e não se preocupe com o caminho, que ele é turbulento. Deus não falou nada com José, só deu os sonhos, e os irmãos do José vendeu. Olha que roteiro bonito. José virou escravo, sim ou não? Foi vendido para um camarada, teve problema com a dona, foi preso,
Olha só, que tribulação. Até que chegou onde Deus queria que ele chegasse, por uns caminhos muito esquisitos. Porque Deus é desse jeito. Pare de fazer planos para Ele, senão Deus é você. Entre logo nos planos dele. Certo? O Naamã, sabe o que o Naamã falou? Indignadinho. Era comandante do exército, achou que era o tal, parente do Roberto Carlos. Pois é, entendeu? Chegou lá com aquela pompa toda, levando presente para pagar a cura. O profeta nem recebeu. Falou: manda esse ricacinho aí, ó, achando que vai me comprar, tomar banho, lasque-se, não vou atender ele. O outro foi lá e falou: ô, seu comandante, o chefe aí falou para você tomar banho lá no rio. Ele falou: o quê? Será que ele não sabe quem sou eu? De onde eu venho tem rios mais limpos? Então toma banho lá e fica curado, miserável. Quer fazer do seu jeito? Eu achei que eu ia sair, o profeta ia vir na minha direção, ia falar: ô seu Naamã, tudo bom? Como é que vai o senhor? Onde é a lepra? Vou falar com meu Deus agora e Deus vai curar o senhor, porque o senhor é maneiro. Opa, para com isso. Ele faz do jeito que quer, às vezes para melhorar seu casamento. Sabe o que ele cria? Uma crise. Aí você pensa em largar essa praga dessa mulher, essa peste, isso é o Satanás. E Deus diz: não, filho. Ela parece com Satanás, mas não é. Você está entendendo? É só parente. Você está entendendo? Escute só. Isso. Por pessoas não suportarem o momento da adversidade, acabam perdendo sua bênção, o milagre. Então às vezes vai ficar ruim, porque Jesus, antes de ir para o céu, foi onde? No inferno. Entendeu, marido? Entendeu, esposa? É esse aí mesmo. É ruim, mas é da senhora. É o que deu para arrumar. Era para a senhora, não tinha nada como. Tá certo? Então agora esse cara está lá no Egito, comandando o Egito, comprando tudo. Só que ele é um hebreu. E a fome também chegou na casa da família dele. E agora, me parece que num período onde os egípcios tinham sido subjugados por um povo vindo da Ásia, os Ixos, porque é uma das únicas coisas que explica, pelo menos quando você visita o Egito, como um escravo que entra pela porta dos fundos na casa de um homem que serve um faraó, que não é egípcio, é um Ixo, tolera um estrangeiro se tornar governador. Nunca, não vou dizer nunca, porque Deus é poderoso para fazer, mas é quase zero de hipótese que, se esse faraó fosse egípcio, ele jamais promoveria um escravo estrangeiro a governador. Um tempo depois, certo? É que o faraó acaba, depois de 90 anos, 1640 antes de Cristo, os Ixos dominam o Egito. E 90 anos depois, certo? O que acontece? O sistema muda, o Egito acaba fazendo uma revolta, vence os Ixos, e aí a Bíblia explica isso: se levanta um faraó que não conhecera a José, e aí a escravidão começa. Me parece que é isso aí. Quando você vai ao Egito, é isso que você aprende quando pega um bom guia para nos ensinar histórias bíblicas. Mas é só para você entender, nesse ambiente agora, o povo está escravizado. José morreu, se levanta um novo faraó, ele não conhecera José, subjuga o povo, o cativeiro dura, certo? Aquele tempo todo, e agora Deus levanta o Moisés. Eu acho que a maioria deve saber mais ou menos essa história. Agora o Moisés, lá, filho de Joquebede, vai ser colocado num cestinho. Não botou dentro da água, tá bom, gente? Não botou dentro da água. Aquela imagem que você vê, o cesto, não está na Bíblia. Que uma alegoria, o texto diz que botou no meio do junco. Pode até ter sido no lugar molhado, mas foi no meio do junco. Mãe nenhuma era doida de botar um filho num cesto.
pai andando, a senhora botaria? Vai que o cesto vira. Que responsabilidade é essa? O texto está lá para mostrar para você. A dona botou lá, botou direitinho, a filha do faraó achou, está tudo escrito lá. Se você não leu, vai ler, que eu não sou obrigado a falar tudo, tá certo? Eu já vou entrar já na palavra, que eu estou só fazendo uma introdução, tá bom? Então está tudo certinho. O Moisés então cresce, treinado para ser um faraó, aí mata os egípcios, foge, enquanto aquela sarcinha, lembra? Pegando fogo um tempo depois, e Deus falou: Moisés, parecia até mulher casada, tira a sandália do pé para entrar em casa. Não é verdade? Aquela coisa toda, o lugar que tu pisa é santo, e aquela confusão toda que você sabe, tá certo? E agora Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou libertar o meu povo do cativeiro. E eu vou usar quem, Moisés? Tu. Moisés falou: quando eu era novo, eu achei que dava saúde, encostava a mão no chão, não tinha dor nenhuma. Agora o senhor espera eu ficar velho? Ah, Deus, não vai rolar. Sou pesado de língua para alguns gaguinhos. Deus falou: é só isso? Vou arrumar um ajudante para tu. Outro velhinho. Vai aquelas duas carcassinhas pro Egito, para libertar um povo. Só Deus. Na verdade, o que Deus quer dizer é o seguinte: enquanto você achar que pode com o seu braço, eu não vou agir. A hora que você descobrir que você não pode e que eu é que vou fazer na sua vida, eu entro em cena. Então, quanto mais rápido nós descobrimos que somos dependentes de Deus, mais fácil o negócio vai ficar. Ou então tenta espernear. Tá bom? Vamos voltar aqui. O barco está lá, açoitado pelas ondas, os discípulos estão lá, meu Deus, a gente vai afundar, e Jesus também lá, dormindo. Até que alguém falou: vai afundar mesmo. Eu falei: então chama ele, que vai morrer dormindo. Alguém foi lá e falou: Jesus, acorda aí, poxa, nós estamos morrendo aqui, vai afundar. Jesus: afundar? Como? Eu não falei no começo que nós ia passar para o outro lado? Ele falou: falou. Então por que me acordou? Porque se eu falei que nós vamos passar, não tem tempestade, não tem vento, não tem a fúria do diabo, não tem o governo, não tem ninguém. Se ele falou que nós vamos vencer, é porque nós vamos. E pronto, deixa o Satanás espernear. Ah, mas nós estamos com medo. Jesus falou: mano, oh geração incrédula, oh povo ruim. Jesus levantou e falou: vento, cala essa boca sua. Falou: mar, quietinho, não quero nem marola, piscina. O vento se aquietou. E aí falaram: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar leva? Fala sério, está assim de crente que não sabe. Basta, não precisa nem um gigante, não, parece um anão, a gente já está correndo. Um anão faz assim, ó. Não, sente uma dor, estou com câncer, vou morrer, acabou. Não dá mais para segurar, explode o coração. Pô, vai se converter, rapaz. Fiquei desempregado e agora estou na idade. Pelo amor de Deus, você serve a Deus. Pô, tem alguma coisa de errado com a gente, certo? Nós precisamos nos posicionar, mas precisamos entender que há uma oposição. Então aqui está ela. Deus diz: fale ao faraó que eu quero que o meu povo vá me adorar. Diga para ele: eu vim aqui, quem me mandou? Eu sou, me mandou. E eu vou levar meu povo para adorar no deserto, fora do Egito. Sim ou não? Sim ou não? Então marque 4 versículos que eu acho que vale a pena você marcar na sua Bíblia. Êxodo capítulo 8, verso 25 é o primeiro. Êxodo 8, 25. Diz assim: então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse:
ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Diga comigo, está aí, ó. Chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: ide, oferecei ao vosso nesta, presta atenção, porque a primeira proposta está aqui. Moisés diz: o povo vai adorar. E o Faraó disse: beleza, vão adorar, adorem, mas adorem no Egito. Não precisa sair do Egito para adorar. Adore aqui. Seja um adorador vivendo no Egito, sem mudança de vida, vivendo no pecado, sem correção de rota. A primeira proposta é essa. E a proposta do ambiente moderno, onde se pode tudo. Ficou na moda dizer que é crente, fuma, bebe, transa, vive do jeito que quer. Só quero lembrar uma coisa para você: estou pregando uma série de mensagens lá na igreja. Repita assim: quem decide quem entra na minha casa sou eu. Diga. Diga assim: quem decide quem entra na sua é você. E diga assim: quem decide quem entra na de Deus é Ele. Está lá escrito na Bíblia: ficarão de fora. Quem é que falou? Deus. Ficarão de fora. Fulano, ciclano, Bertrano. E aí tem gente que diz que tem gente que Deus diz que vai ficar de fora, que vai entrar. Vai não, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então não dá para adorar a Deus, para servir a Deus vivendo no modelo do Egito. Não, gente. A gente tem que corrigir. Dá para falar palavrão e servir a Deus? Não dá. Encher a cara de manguaça e servir a Deus? Pegar um pessoalzinho aí e servir a Deus? Fumar um bagulho, dar um tequinho, cheirar uma paradinha? Sim ou não? Mentir igual um desgraçado, servir a Deus? Andar quase pelada? Porque tem umas irmãs que são crentes. Esse dia eu vi uma irmã lá da igreja, Rondinelli, caminhando na rua. Eu sou o pastor dela. Eu olhei a irmã, falei: tosquearam a irmã. Tiraram a pele da... A lã quase pelada, que ela me viu, não te faltou mão para cobrir. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você quer servir a Deus? Não quer, você tem todo o direito. Mas se quiser, querido, tem que sair do Egito, tem que mudar de vida. Amém? Mas vão dizer: adore aqui. Não precisa sair daqui, adore nessa terra. Então não dá. Evangelho, ele pede mudança de vida. Não dá para beber mais igual o malucão. Fumar não pode. Pegar um pessoalzinho sem casar não pode. Fofoca também. Pensa num negócio bom, né? Falar dos outros. Nossa, já me deu até vontade de contar uma história aqui, eu estou sabendo. Aprenda uma coisa: não dá para viver com Jesus e no mesmo estilo de vida. Você pode ser assembleano, batista, comunidade, você pode ser jovem, adolescente, velho, não interessa quem você seja. Se vai viver com Jesus, sai do Egito, porque no Egito não dá para viver. Mas nós temos uma proposta: adore, mas adore no Egito. Sim ou não? O que? Verso 26. Põe para mim aí, por gentileza. O 26. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim. Por que ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios? Eis que se oferecemos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Preste atenção. Moisés está dizendo: não é esse o modelo, não é isso. Vocês não estão entendendo nada. Não dá para fazer isso na presença de vocês. Eles não vão entender por que nós não fazemos isso, não bebemos isso, não usamos isso, não falamos isso.
Por que é que jejuamos, que oramos, que lemos, que respeitamos? Por que é que ceamos? Por que é que dizimamos? Não há comunhão. Então muitas pessoas, equivocadamente, querem sair. Ora, note que a proposta é de libertação, mas o sistema diz: não. Não precisa sair, dá para servir a Deus desse jeito. Essa é a primeira proposta. Moisés diz não. Segunda proposta, Êxodo 8, 28. Então disse o faraó: deixa-vos ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Bom, vou deixar vocês saírem do Egito, somente que saindo não vá muito. Isso. Bom, não vá muito longe, e ainda ora por mim. Oh, que faraó bonzinho. Não vá muito longe, não se distancie desse ambiente. Deixa eu fazer uma pergunta a você: a que distância devemos ficar de um abismo? Quanto mais longe, sim ou não? É lógico. A proposta é: não vá muito longe, fique sempre por perto de nós. Lembra do profeta Isaías descrevendo seu ambiente? Sou um homem de lábios impuros, porque o habito próximo, no meio de um povo de impuros lábios. Se vamos adorar, precisamos entender, querido, é no deserto e longe desse ambiente. Se aproxime de pessoas que vivem o que você quer viver, que fazem o que você quer fazer, que têm o que você quer ter. Quando Deus quer mudar a vida de pessoas, vai embora. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, sai daí e vai para uma terra que eu te mostrarei. Preste atenção. Uma coisa me encanta nesse texto: por que é que Deus não diz para Abraão para onde ele vai? Vai para uma terra, deixe um grupo de pessoas e vá para uma terra que eu te mostrar. Porque quando Abraão estivesse saindo, ele diria para quem ficou que estava indo para onde? Não sei. Eu não sei para onde eu estou indo. E se eu não sei para onde eu estou indo, quem ficou não tem como ir atrás de mim. Vida antiga tem que ficar para trás. Você está entendendo? O velho homem tem que sair de você. Velhos hábitos tem que sair bem distante. Eu vou para longe. José, volto para o texto que iniciei. Vou mudar a sua vida. Mas não dá para mudar a sua vida junto de seus irmãos. Então eles têm que te venderem. Eles têm que sair de perto de você. Porque não dá, eu vou mudar a sua mente, eu vou mudar a sua postura, eu vou mudar a sua direção. Seu idioma não vai ser mais esse, suas roupas não serão mais essas, seus costumes não serão mais esses. Então eu não tenho como fazer com que você... Gente, mudança rápida, radical. Pare e pense. Quem aqui estuda inglês? Levante a mão. Isso. Qual é a melhor maneira de aprender com mais eficiência? Num curso aqui ou numa imersão nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, num país de língua inglesa? De preferência onde não tenha nenhum brasileiro por perto. Sim ou não? Isso. Porque aí tira você do seu ambiente para mudar a sua vida. Hoje tem pessoas tentando viver pertinho, dá uma saudadezinha, vai lá. A proposta não é essa é a proposta do mal. Vá, mas não vá muito longe, continua com os mesmos amigos. Você saiu do Egito, está certo, mas vamos lá, volte lá sempre. Essa é a proposta dele. Não vá muito longe e ainda
ore por mim. É o líder do mal, o faraó, porque representa o Satanás. O Egito representa o caos, o inferno, certo? O cativeiro, dizendo para o crente: vamos ser amigos. É como se o diabo dissesse para mim: ô querido, vai se relacionar com Deus, quando estiver lá, ore por mim. Eu falei: Satanás, não vai rolar, meu filho. Na presença de Deus eu não quero saber de você. É assim que funciona. Mas a proposta está aqui. Não vá muito longe. Essas duas classes são fáceis de se distinguir e de reconhecer. Aqueles que disseram que se converteram, que receberam Jesus, mas permanecem no Egito, e aqueles que se converteram, mas que não conseguiram ir muito longe. Terceira proposta. Agora sai do capítulo 8 e vai para o capítulo 10 de Êxodo. Preste atenção. Êxodo 10, 8. Coloca aí para nós. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de? Verso seguinte. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com as nossas, havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao... Isso aí. Preste atenção. Ah, você quer adorar? Quero, mas quem é que vai? Vai minha família toda. Vai tudo que eu tenho. Não, não vai tudo que eu tenho. Tudo que você tem não vai. Eu não vou deixar. Eu vou criar uma resistência. Verso 10. Põe o 10, por favor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças. Vede, pois, tendes conosco mais intenções. Verso seguinte. Não há de ser assim. E de somente vós, os homens, e servi ao Senhor. Sabe o que o faraó disse? Você vai servir, sua família não. Você aceita Jesus, seu marido eu vou bloquear. Ah, você aceita, sua mulher eu vou bloquear. Seus filhos não vão sair do Egito, não vão. Vocês podem ir adorar, vocês podem se converter, mas eu vou criar um ambiente de resistência e vou reter sua casa, vou reter sua família. Olhe bem. Não saia do Egito. Eu libero você do Egito. Mas não vá muito longe. Eu quero ir longe. Você vai longe, mas sua casa fica, sua família fica. Dá para entender por que é tão desafiador? Dá para entender por que nós enfrentamos essas retaliações? Porque o faraó do Egito diz: você nunca vai ser pleno, sempre alguma coisa vai ficar para trás. Eu vou tentar. E ele tenta com Moisés, e Moisés resiste a todas. Ele poderia ter dito: então tá bom, mas ele não. A primeira vez ele disse: não, nós vamos sair do Egito. Não vá muito longe. Nós vamos longe. Então vá sem sua família. Só vão os homens. Eu não vou liberar mulheres, crianças, gado, eu não vou liberar nada. Vai ficar tudo retido no Egito. O texto diz, olha só, que não tem nem mais conversa. Os homens e servir ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Não foi isso que eles pediram.
Eles pediram todo mundo. Quando o faraó perguntou quem vai, ele disse: filhos, filhas, homens, mulheres, os velhos, o gado, vai todo mundo embora. E agora ele está dizendo: vocês não pediram isso. E não teve mais conversa. Expulsaram o Moisés e o Arão da presença do Senhor. Não vai todo mundo, eu sempre vou reter alguma coisa. Sempre alguma coisa tem que ficar. Esse desejo pelo proibido, esse hábito inadequado, sempre tem que ficar alguma coisa. É isso. Ah, você aceitou Jesus, mas esse trauma que teu pai colocou em você, eu não vou deixar sair. Você vai embora, tá bom, mas essa mágoa, essa traição, esse problema não vai sair, não vai embora, não vai. Sempre tem alguma coisa querendo nos reter no ambiente antigo, exercer domínio sobre nós. É um ambiente de libertação. E Moisés está negociando, é verdade. Estão dizendo fica isso. Ele diz não, vai, não, fica isso. Querido, o trauma vai ficar para trás, em nome de Jesus. As más lembranças, a vergonha, tudo aquilo que aconteceu vai ficar para trás, porque Ele entrou na sua vida para te tornar livre. Não permita que nada fique retido. Saia livre com tudo aquilo que Deus deu a você direito. Expulsaram, porque o faraó queria deter a família. Pois bem, vamos para a quarta proposta, ainda no capítulo 10, verso de número 26. E também os nossos rebanhos irão. Bota o 25 que eu acho que fica mais fácil talvez de entender. Bota o 25 e depois o 26, que aí vai ficar mais claro. Respondeu Moisés: também tu nos tem de dar em nossas mãos sacrifícios e que ofereçamos ao Senhor nosso. Verso 26. E também os nossos rebanhos irão. Nenhuma, porque deles havemos de tomar para servir ao. Vocês querem ir servir a Deus? Vão, mas seu dinheiro não vai. Seu gado, seu dinheiro, seus recursos não vão servir a Deus. Não vão. Eu não vou deixar. Você se converte, agora dizimista você não vai ser. Que história é essa? Não. Servir a Deus com seu gado, com seus bens. Moisés está falando, mas como é? Como assim? Não, nós temos que levar nossas coisas. Nós vamos servir a Deus, é nosso. Ele diz: bom, eu já deixei vocês saírem do Egito, até aí tudo bem. Deixei vocês irem ao deserto e se distanciarem, até aí tudo bem. Deixei você levar a sua família, seus filhos e sua esposa. Agora daí a deixar você levar seu dinheiro para o reino de Deus, eu não vou negociar com isso. Não tem negócio, fica tranquilo, porque o momento da oferta já passou. Então minha proposta não é falar de oferta, é falar de fidelidade, é falar das pessoas que são capazes de colocar tudo à disposição de Deus, menos seus bens. Porque o faraó disse: o gado não vai, eu não vou deixar ir, não vai, o dinheiro não vai, esse negócio de dízimo e oferta para financiar reino de Deus não vai, não. Essa parte sua não pode se converter, porque você vira
um financiador do reino. É isso que Moisés está escutando do faraó. Saiam, porque o faraó tem uma coisa que ele quer: que o povo volte. É a mão de obra que eles têm. Eles não querem perder. É isso. Então, sempre há uma proposta de retorno. E Moisés disse uma coisa muito clara: nenhuma unha ficará. Pode falar a verdade, eu não sei direito para que serve uma unha. Mas Moisés está dizendo: por mais insignificante que pareça, eu vou falar uma coisa para você, faraó. Aqui ninguém vai ficar para trás. Nós vamos sair do Egito, nós vamos para longe, nós vamos levar nossa família e nós vamos levar nosso dinheiro. E nada nosso vai ficar retido aqui, nada nosso, ok? Vai ficar para trás. Nós vamos servir a Deus por inteiro, na totalidade. É isso que Deus está falando. Então, se Deus está falando isso, é disso que nós vamos tomar posse. É assim que tem que ser. Você veio hoje aqui para quê? Para Deus falar com você que quer a sua adorar? Isso. No Egito ou no deserto? No Egito ou no deserto? Isso. Você tem medo de deserto? Fique tranquilo. Deserto só é perigoso se Deus não estiver lá. Se Deus estiver lá, fique tranquilo. Tem oásis, tem tudo. Isso. Tem até galetinho. Tem galetinho de vez em quando. Para quem gosta de um galeto. Água fresquinha da rocha. Tem um negocinho bom. Se ele estiver lá, se ele não tiver, não fique nem na cidade, que vai virar mendigo. É assim que funciona. Gente, a bênção não está no lugar. Tem gente que quer ir para os Estados Unidos para vencer. Menino, se Deus estiver em você, você vence aqui mesmo, em Big Field. Entendeu? Ah, se eu vivesse em outro lugar, podia ser em Marte. Ah, pastor, eu quero tanto ser feliz. Então encontre com Deus, que Ele faz você feliz. Ah, eu quero casar para ser feliz. Sério? Vai. Ah, eu quero ter filho para ser feliz. Tem uns 4 ou 5. E veja a sua felicidade. Tá certo? Eu quero uma casa própria para ser feliz. 1, 2. Para ser feliz você precisa de Deus. É assim que funciona. Agora, não deixe o Satanás ficar retendo as coisas, não. Saia daqui hoje para viver na plenitude. Leve tudo com você, tudo. Fala para o Satanás: ô Satanás, eu estava lendo a Bíblia assim, o Moisés, lembra do Moisés, Satanás? Lembra quando você usou o faraó? Aquela múmia? Pois é. Ele não vai ficar nada. Entende? Eu vou para longe. Tá bom? Saio do Egito. Levo o marido. Fala para o diabo assim: vou levar até minha sogra. Só para tu tirar onda. Aí também não, né? Não vão mexer. Não. Tava tão bom a pregação. Não, leva até a sogra, leva tudo. Certo? E vai viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Ou então, querido, quer esteja você aqui na nave, aí no estacionamento, lá na quadra, ou na sua casa, ou então se lasque. Porque você pensa que todo mundo nesse culto aqui vai viver? Seria bom demais que todo mundo vivesse o incrível. Mas tem umas pessoas que estão escutando e falam assim: esse pastor falando essas besteiras aí, nem entendi o que ele falou. Não entendi nada, adoração, não sei o que é, não sei o que é Egito, não sei o que é ficar, não sei o que é ir para longe, minha família que se lasque, o dinheiro que eu para botar no reino nem tem, certo? Você está rindo, eu conheço o povo.
Esse dia eu estava pregando, e termina aqui. Esse dia eu estava pregando num evento, falei sobre nudez, pastor. Nudez espiritual. Deus criou o homem e a mulher nu, pelado, certo? Sem reservas, sem segredos, um relacionamento extraordinário de intimidade. Acabou o culto, veio um cara falar comigo: ô pastor, que pornografia, hein? O quê? Ô pastor, ó, falar pra gente andar pelado dentro de casa. Eu falei: meu senhor, se for isso que o senhor entendeu, com a carcaça que o senhor tem, andar vestido é perigoso. Aí ele me olhou com vontade de falar uma besteira. Aí eu também fui embora, que também não vou ficar para escutar um palavrão, não é verdade? Eu sou crente, não falo nem gosto de ouvir, não é? Saia daqui para ser feliz. Ou então saia para se lascar, você não tem outra alternativa. Ou tu se dá bem e vá para o céu, não tem uma terceira opção. Ah, eu não quero ir para o céu, não quero ir para o inferno, quero ser uma alma penada, vaga. Não rola, não tem essa opção. Entendeu? Ou você vai lá pro frisquinho, ou leva uma roupa de banho, se é que lá tem água, tá certo? Vai embora, isso aí, tá bom? Vá se divertir, poxa, e ser feliz, você merece, sua vida está acabando, já já você morre. Esse dia, senhora, agora, falei hoje, estava conversando com os amigos, falei: rapaz, estou com 50 e poucos anos, esse dia eu estava um garoto. Poxa, passa tão rápido. Não é? Parece que vai se desintegrando. Esse dia a senhora era uma garotinha, lembra? Os peitinhos tudo assim, ó. Hoje está tudo marcando 6h30. É verdade, é verdade. Se não tiver um sutiãzinho legal, já era. Não aplaude não, você é doido. E os caras aplaudindo, você quer que... Eu estou em Campo Grande, preciso sair daqui vivo. Então vá ser feliz, vai se divertir, porque você me fala assim: eu mereço ser feliz. Fala. Fala: eu rejeito o sofrimento. Fala. Fala assim, ó: Faraó não vai ficar em nada. Pode ficar de pé agora, você.